Bom, estamos de volta aí. Acabou aqui o. Agora que eu vi. Bom, o que a gente quer saber aqui é a força que está atuando nessa estrutura e a gente quer calcular a posição onde está atuando, a força que está atuando, entre outras características. Beleza. A primeira coisa que vocês têm que fazer aí é descobrir o quê? Vocês podem descobrir o comprimento total Y, né? Suponha que isso aí, o que ele está dizendo ali no exercício, ó, o esforço exercido pela barragem de água armazenada por unidade de largura na barragem, base igual a 1 metro. Isso que ele está falando, base igual a 1 metro, é para simplificar, né? Você vai multiplicar por um número unitário, então ele vai facilitar um pouco nossos cálculos. É como se ele estivesse dizendo que você está analisando por metro de essa atuação das forças por metro dessa estrutura que a gente está avaliando. Ele quis transformar aí de forma unitária, né? Então, ele pede lá a localização do esforço calculado nesse item anterior, né? Já que ele quer as forças atuando na localização onde isso está ocorrendo. E ele dá essas distâncias aí, 9 metros de nível d'água, esses Y, esse ângulo aí de 50 graus na parte de baixo. A pergunta que fica é como vocês iriam obter o valor de Y, né? Como vocês iriam obter esse valor de Y aí? Alguém consegue ver? Alguém consegue identificar como Então, obter o valor de Y? cosseno do ângulo Sim, o cosseno de ângulo é igual ao quê? era igual à altura, era integral da altura, era isso? Não, cosseno é Não igual a lembro. cateto adjacente, cosseno do ângulo Ah, tá. é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. A ideia é essa. A ideia é essa mesmo, é usar a trigonometria para obter essas distâncias aí. Então, tenta fazer aí. Quem é o cateto adjacente desse ângulo aqui de 50? Peraí. Quem é o cateto adjacente do cosseno de 50? Traça, nesse 50, traça uma perpendicular. Traça uma reta para cima, assim, ó. Consegue ver? Se alguém fizer aí, me diz, né? Eu não trouxe ele resolvido, não. Ia deixar para a próxima aula, se fosse o caso. Professor, ali no caso ele já está me dizendo que o meu centro de pressão é naquele ponto ali onde está localizada aquela força, é isso? Isso. Só Eu que não preciso então calcular centro a, de pressão. a gente tem que calcular primeiro a força. A força vai ser em relação ao centro de gravidade. O centro de gravidade vai ser em relação ao HC que a gente viu antes. Então, quem é o centro de gravidade para essa estrutura aí? Ele vai ser o valor do meio, nesse caso, né? Porque é algo, vamos dizer, linear. Quando a gente fizer isso por senos e cossenos, a gente vai ver que a atuação dela seria no meio. Então, o meio de 9 seria o 4,5, entende? Essa altura vai ser o que a gente vai utilizar lá naquela fórmula da força. Força é igual a peso específico vezes uma determinada altura, que é a nossa pressão, né? Vezes a área. Aí a área é a área desse barramento. Vai ser esse valor de Y vezes a largura dele. Só que a largura foi unitária. Ele botou um valor de 1, né? Então a gente só Uhum. multiplicar vezes aquele valor de Y. Nisso, a primeira coisa que vocês têm que fazer é identificar que valor a gente tem para Y. Se a gente tem a coluna d'água de 9 metros, o valor de Y, vocês conseguem ver como obter? Alguém consegue aí? Eu quero o valor desse Y grande, ó.
Alguém consegue obter aí rápido? Pensando. Você já falou, rapaz, pelo cosseno aí. Cosseno de... Seno. Hã? Seno do ângulo. Não, o cosseno mesmo dá para fazer. Traça uma reta onde tem esse 50 aí. Suponha que você traça uma reta perpendicular assim, ó, para cima. E você vai ver que ele vai ser exatamente aqueles 9 que está lá na esquerda, não é isso? É isso. O que é que esse 9 é em relação a esse ângulo que está sendo formado aqui? Ele é oposto ou é adjacente? Vai ser adjacente. Beleza. Então, se é adjacente, eu posso usar o quê? Cosseno, né? Lei do cosseno aí. Cosseno é igual a cateta adjacente sobre hipotenusa. A hipotenusa que você quer não é o y. É isso. Você só coloca cosseno de 50 aí, né? Cosseno Sim. de 50 é igual ao cateto adjacente, que é 9, sobre hipotenusa, que é o y. Então, só tem que fazer isso. Peraí. 50 é igual a 9 dividido por y. Eu quero y. Calcula aí e vê quanto é que ele dá. Quatorze. Beleza. Então, o que ele está dizendo aí é que o comprimento desse talude aí, né, que a gente tem, é de 14 metros. Até o nível d'água, né? Hã? Até o nível d'água, né? Isso, até o nível d'água. É porque a gente não tem uma perpendicular, sabe? Ele está um pouco inclinado. Quando é Uhum. perpendicular, a gente vai ter, por alguma relação lá, que vai dar o seno de zero, que vai dar 1, e, consequentemente, vai ser direto à altura, né? Algo nesse Sim. Sim. seno de 90 queria dar 1, a gente vai ter um valor unitário. Então, ele se aplica a qualquer questão. O que a gente tem que obter é a força. A força aí ela vai ser em relação àquele centro de gravidade. Então, vocês têm que obter, imagine que isso é um pouco regular, né? Basicamente, o HC dele é esse 9 dividido por 2. Então, o HC dele vai ser 4,5, né? Então, Sim. você tem o HC e você tem o peso específico da água, é o da água que a gente vai adotar aí, cadê? Hum. É o da água, então a gente adota o próprio peso específico da água para obter o quanto a gente vai ter de força atuante sobre esse sistema. Então, escreve aí, né? Vocês vão ter 4,5, que é a altura, né? O peso específico Sim. da água em quilograma-força por metro cúbico é igual a 1.000, então pode colocar 1.000, vezes o que é que a gente tem que multiplicar ainda a área, né? Vocês vão ter que multiplicar a área. Qual é a área dessa estrutura aí? Vocês conseguem visualizar? Consegue ver qual é a área dessa estrutura que ele está, no qual essa força está sendo atuante? Vai ser 7 vezes. Peraí. 7 vezes 4,5 sobre 2, é isso? 7 vezes 4,5. Sobre 2. Por que isso? Você está adotando como se fosse triangular? Ah, não, então tá errado. Ó, imagine que isso, ele está... Não é a área do triângulo. Não, não vai ser. Vai ser quase como se fosse um retângulo, entende? O que é que acontece? Ó, você está vendo o corte assim, mas ele está assim, mais para frente, sabe? Só que esse comprimento tem 1 metro. Consegue ver? Você está vendo o corte assim, mas você quer ver essa área, ó, a área da minha mão, vamos dizer. Só que Tá, o comprimento disso é 1 metro, entende? entendi. Então, qual é a área que você deseja aí? Deixa eu ver. Vai ser 7 vezes 1? Não? Não, É, né? não, não, não.
Quanto foi que você achou de inclinação? Foi o Y deu 14 metros. Pronto. É a área de toda essa seção, entende? Ah, tá. Então, se fosse até lá embaixo, seria o dobro, é isso? Não, 28 ele metros. vai ser até lá embaixo, no caso. Ele vai ser a área de toda essa estrutura, do topo até embaixo. Então, vai ser 14 vezes o 1. 1 a palma da mão, né? Ele colocou Tá, o contrário. Então, vai tá. ser... Mas Diga. eu não tenho que fazer bem no ponto onde a minha força está sendo aplicada, e aí eu uso essa área reduzida? Você não está fazendo área reduzida. Você vai fazer a área da estrutura que você quer analisar. Imagine que isso é um barramento de terra gigantesco. E ele não... Tá, Eu quero analisar a força que está atuando sobre esse barramento. Então, eu estou analisando sobre ele todo. E nesse tá, entendi. analisando por metro por metro, né? Por comprimento do barramento ali. As forças. Sim, Se eu tivesse nessa estrutura uma comporta e eu quisesse analisar a força sobre essa comporta, eu analisaria só essa areazinha da comporta, entende? sim. Mas como eu quero analisar sobre toda essa estrutura que tem aí, eu tenho que considerar a área dele todo. E a área dele vai ser o quê? Aquele 14 que você encontrou, que é o valor de y, vezes o 1, que é linear, né? Aham. Multiplica aí vocês e vê quanto é que dá. 63.000? É algo perto disso, né? Qual unidade? Qual unidade de força? Peraí. Quilograma força. Hã? Quilograma força. Isso. Porque o valor do peso específico que a gente adotou foi KGF, né? Então a gente Sim, que é a relação de KGF Newton igual aquele 9,81, não foi isso? isso. Que você falou anteriormente aí em algum momento. Beleza, você encontrou essa força aí de 63.006, né? Foi algo nesse sentido aí? É, é que eu arredondei o Y para 14, mas ele tem umas casas decimal ali. Beleza. O que vocês têm que fazer agora é calcular de inércia. Deixa eu ver aqui. O momento de inércia, você tem essa fórmula aí, ó. B vezes D ao cubo. Esse D para vocês aí vai ser aquele valor do Y de vocês, entende? E o B vai ser aquele valor de 1 metro. Então, você tem B vezes D elevado ao cubo dividido por 12. Faz aí e vê quanto é que dá esse valor. Deu quanto aí esse B vezes D ao cubo dividido por 12? Tô vendo. Não sei se está certo. Um É valor só. 1 vezes 7 ao cubo sobre 12. É isso? Não, né? Não. A gente não... Eu estou na O, área daquela seção o B toda, é sabe? 4,5. Como, rapaz? O B, qual é o valor do B? Um, eu não falei aqui que a gente está analisando por metro, então imagine que eu estou analisando aquela inclinação, eu quero saber a área disso aqui tudo, vamos dizer. Eu estou analisando em relação a toda a nossa área. Tá. Então, o B
esse comprimento aqui, e o D, aquela inclinação. O D da gente É 14. foi 14, né? É, Pronto, eleva aí ao cubo e divide por 12 e vê quanto é que dá. 228,66. Pronto. Esse valor aí, para vocês, é o momento de inércia. Então, que é esse momento de inércia para quê, né? Para aplicar nesse equacionamento aqui, ó. A gente quer o centro de pressão, a posição onde está o centro de pressão na nossa peça. A gente vai precisar do Y do centro de gravidade. Então, como é que vocês obtêm o Y do centro de gravidade aí? Do sisteminha da gente. Você tem alguma como obter esse YCG olhando pela figura? Lembra que esse CG foi aquele valor que a gente usou de 4,5, né? Sim. Beleza. Por trigonometria, sabe como obter esse valor de YCG? Tem ideia de como fazer? O ângulo vai ser o mesmo, né? Sim. A inclinação é a mesma, né? Ó, eu tô em mesma inclinação. Vamos dizer que aqui é aquele fundo que eu tinha, né? Deixa eu ver como é que tá Sim. aqui. Bom, você tem essa figura aí nesse formato. Beleza. E eu tenho esse ângulo aqui de 50 graus. O que ele está fazendo é levar aqui para cima, né? E eu estou analisando Uhum. desse ponto. A inclinação permanece a mesma. O ângulo aqui permanece o mesmo, né? O ângulo entre esses dois pontos. E isso que eu tenho que obter é essa distância que resta do centro de gravidade aqui até a superfície da gente. Tá, então vou fazer cosseno igual cateto adjacente sobre y. Aí vai. Quanto que vai subir ali? Metade daquele Beleza. y? E qual o seu cosseno? Ou o cosseno de 50 e qual o seu cateto adjacente que você vai usar? O cateto adjacente vai ser 4,5 daí. É isso? Isso. Faz aí para ver quanto acha. Sete. Tá, metade? E ele é isso, ele está dando metade, está dando tudo simples assim, porque é um formato que a gente conhece, entende? Então, quando Sim. o centro de gravidade está na metade, né? E por ser uma estrutura linear, ele também vai estar na metade. Só que quando a gente estiver analisando, por exemplo, uma comporta no pé da barragem ali, ele vai dar diferente. Você consegue visualizar o que eu estou dizendo? Porque aqui a gente está analisando com a área para toda essa seção. Mas imagine que eu quisesse analisar a área de no pé dessa barragem aí. Então, o y, na real, ele seria a distância e depois a gente teria a distância só da figura geométrica que seja minha comporta no pé da barragem, por exemplo, a distância até elas para eu calcular. Então, ficaria um pouco diferente dessa situação aí. Essa é a situação mais fácil. Essa vai ser a situação mais fácil que vocês vão encontrar, né? Tudo assim um pouco simétrico. Mas beleza, tu disse que encontrou qual o valor aí mesmo? 7, né? Isso. Deixa eu procurar aqui a fórmula. Beleza. Quando tu encontrou 7, o que tu encontrou foi esse valor aqui de YCG. Então, tu encontrou ele com valor de 7. O o I0, o momento de inércia, tu já tem também. O que a gente tem agora, o Y do centro de gravidade. Então, o Y do centro de gravidade, vocês têm um valor aí? 7. Sim. E sobra a área. Qual seria a área que você teria aí?
Seria... O YCG é 7, né? Você já Sim, acabou de calcular. vai ser 7 ao cubo sobre 12. Agora só a área. Tu não já calculou esse... Não é 7 ao cubo sobre 12 não, viu? Não é 7 ao cubo sobre 12 não. Isso aí é um momento. Quando tu faz 7 ao cubo, Tá. imagine que tu tá colocando metro, vezes metro, né? Fica metro ao cubo. Quando tem um momento de inércia ali, ó, ele está multiplicando ainda vezes um B, por exemplo, né? B vezes D ao cubo. Então, você tem um determinado metro a quarta ali, entende? Então, esse momento de inércia ele vai ser dado em metro Sim. a quarta potência. Só que embaixo você tem YCG vezes área. YCG você tem metro e a área você tem metro quadrado. Então, a gente vai ter metro a quarta dividido por metro cúbico, né? Metro a quarta dividido por Sim. metro cúbico vai sobrar metro. E assim a gente vai ter metro com metro, a gente consegue somar. É isso que vocês estão fazendo. A área que vocês têm embaixo é a área daquela estrutura também. Só que a gente viu que o 1 é linear, né? Eu botei que era unitário. É aquela mesma coisa da barragem aqui. Esse dizendo que ele é igual a 1. Então, como eu estou analisando uma área de toda essa seção, ó, só que é 14, né? Que é esse comprimento aqui, total, vezes o 1, que é o meu comprimento, que é a minha largura desse sisteminha aqui. Então, fica 14 vezes 1. Nisso, vocês têm todos os dados e você obtém aí onde a gente vai estar tendo o nosso centro de pressão do nosso sistema. Vê quanto você obtém aí. Obteve já algum resultado já? Ainda não. Vou aproveitar para ver se eu consigo alterar algumas coisas do Zoom aqui. Algum de vocês já usou o Zoom? Queria ver como é que compartilhava a tela aqui, mas... achei. Agora que eu fui ver aqui, compartilha aqui. Depois eu vou ver se eu faço algumas no Excel e fica mais fácil de mostrar, né? Compartilhando a tela. E tu já tinha os valores todos calculados, pô. Então, botar 7 mais 228,67 dividido por 7 vezes a área, que é 14 alguma coisa. Deu quanto essa conta aí? Peraí. 14. Peraí.
Tá errado isso aqui, eu acho. Deu Oxe, código... 9,33. Hã? E por Deu que que tu acha, 9,33. por que que tu acha que tá errado? Como é que vai dar É isso. 9 metros se 9,33 metros se todo o comprimento tem 9? Hã? Como é que vai dar 9,33 metros se todo o comprimento da aonde tem água e tá fazendo pressão é 9 metros? 9 metros é a altura. Lembra que o que tu tá analisando aí é o Y/CP, ó. O que tu... Ah, tá, na diagonal. Isso. O qual foi o valor que tu encontrou para ele? Não foi 14? O total? Sim. Então, o total foi 14. E a distância aqui da superfície até esse ponto deu esse 9,33. É menos do que esses 14, né? Então, quer dizer que você É. tem sua estrutura nesse sentido, você a 9,33 metros aqui, você vai ter o centro de pressão, onde a gente tem aquela nossa força, né? A nossa força que você calculou, ela está atuante nesse ponto. E aí, se possível, você olha o vídeo da barragem de Brumadinho. Eu acho que eu tentei colocar lá o ponto onde ela rompe, né? Queria mostrar mais ou menos esse exemplo comparando com ela, né? Em aula, normalmente, a gente faz isso. Aí, se vocês puderem olhar o vídeo lá da barragem, seria interessante. Mas vamos lá, deixa eu continuar aqui, depois eu volto nessas coisas. Ah, eu coloquei aqui o... Eu acho que esse vídeo aí, se possível, dá uma olhada nesse vídeo, que não dá para copiar e salvar, mas depois vocês dão uma olhada nele aí. Bom, essa aqui, ó, já fica mais claro o que você estava fazendo, sabe? Naquela anterior, ele colocou um comprimento unitário para aquela parte em que a água está em contato ali, tá vendo? Consegue ver? Sim. Então, antes, a gente fez para um comprimento unitário. A gente considerou que aquela distância ali, ó, era igual ao que ele assume como 20 metros agora, a gente considerou como se fosse 1 metro. Entende? A diferença Sim. que vocês vão fazer agora é que essa distância, a gente vai querer a área, né, para toda essa seção. Então, essa seção vai ser o quê? 20 vezes aquela inclinação daquele talude. Só que o procedimento é o mesmo daquela questão anterior. Consegue visualizar? O que vocês têm que fazer aqui é Sim. obter aqui essa inclinação do talude. Vocês conseguem dizer de que forma vocês obtêm essa inclinação do talude aqui com base nesse ângulo de 60 graus? Sabe como vocês obtêm? Da mesma maneira que o outro? É um pouco diferente, eu acho, né? Talvez seja um pouco diferente. Consegue ver a diferença? Ah, sim, porque o meu valor conhecido está no cateto oposto, é isso? Isso, bem visto. O que ele fez foi pegar o 7 que ele está vendo ali e levou lá para o lado da barragem, né? E trouxe para baixo, viu que era igual. Então, aquele 7, quando ele passa de um lado para o outro carro, ele está oposto a esse ângulo de 60 graus aqui. Então, você vai ter seno é igual a cateto oposto, que é esse 7, sobre hipotenusa. Então, a nossa relação agora vai ser em função do seno. Então, quando vocês fizerem isso, vocês obtêm essa inclinação aqui desse talude e, consequentemente, a nosso Y total, né? Vê quanto Sim. seno de 60. Dá 8,08 metros. Beleza. 8,08. Da questão anterior, isso a gente pode tirar, né? Onde é que está atuando o centro de gravidade aí? Onde é o centro, qual altura que a gente vai utilizar para atuação? O centro de gravidade da peça, com base no exercício anterior. Qual altura?
Calculando. E precisa calcular, aí bater no olho já diz, rapaz. Na anterior a gente não viu que foi metade, né? 4,04. Por que 4,04? O que é que você está calculando aí? Não, o senhor acabou de falar que é a metade? E agora mandamos 2. Não, rapaz. Isso aí seria o Y, que você está vendo o Y até o centro de gravidade. O que eu estou pedindo é altura. Consegue ver a diferença? Y, altura. Então, a altura é o que vai dar a carga de pressão no ponto que a gente deseja analisar. 4,04, beleza. Então, isso aqui vai ser a distância desse ponto onde vai estar nosso centro de gravidade. Mas a lâmina d'água que tem sobre esse ponto aqui é o quê? É metade do 7, não é isso? Metade... 3,5 metros. Hã? 3,5 metros. Isso, 3,5 metros. Como é que a gente obtém a força agora? Vai ser os 3,5 metros de lâmina d'água vezes massa específica da água, Ok? vezes a área. Tá faltando uma coisa. Você chamou Gravidade? específica, é massa específica vezes gravidade, viu? Então, Então aqui é peso específico. isso. Você tem que chamar de peso Tá. específico, ou se você for adotar massa específica, você tem que fazer massa específica vezes gravidade. Só que no caso da gente, a gente está adotando 1.000 de peso específico, por isso que às vezes confunde, né? Isso aí Pois é. porque a massa específica é 1.000, só que a gente tem quilograma por metro cúbico. O peso específico da água, quando a gente adota ele igual a 1.000, é ele em kgf, né? A gente está adotando ele em kgf por metro cúbico, quilograma-força, porque daquela relação que foi falada no início com 9,81, né? Não foi isso que a gente ficou anteriormente? Sim. Entre kgf e Newton, não foi? Tu que pesquisou, eu acho. Beleza. Então, você vai multiplicar aí 1.000. Dá pra te mandar de novo. Você vai multiplicar 1.000 vezes o 3,5 e a área. Qual área que você vai multiplicar? Vai ser os 13,5. Não. Vai ser os 808. Beleza? Vezes os 20. Ok. Vezes 20 metros. Isso. Porque você quer a área de toda essa seção que está em contato com a água. Tá vendo? Sim. Foi isso que a gente fez na questão anterior, só que essa área em contato com a água a gente considerou como se fosse 1 metro. Agora a gente está considerando os 20 metros, né? Por isso que fica um pouco diferente. Corrigindo. Deu quanto aí essa conta? A gente vai usar quilograma-força para peso específico da água ou vai usar em Newton? Eu prefiro, nessas questões, utilizar força, porque Newton vai ficar um valor gigantesco, né? Tá, beleza. Currículo atualizado. Segue currículo atualizado em anexo. Mas pode usar os dois. Você que sabe, você decide. Deu quanto aí? 565.600. A minha deu um pouco diferente. É isso? Deu um pouco diferente, não sei porquê, mas... Deu quanto? 560... Não, 803. 803? É. Ué. Tu deve ter usado todo o seno de 60. Foi. Eu trunquei. Tá, beleza. Beleza, então. Beleza. Depois de obter a força, o que é que você tem que obter aqui, né? Tu já falou que o Y até o centro de gravidade
tu obteve como se fosse 4,04, não foi? Sim. Então, vocês vão utilizar aquela